Bom, hoje a gente vai falar um assunto então que é sobre o pecado, né? É uma situação que traz um afastamento, né, do ser humano e Deus. Então, nós vamos começar a refletir um pouco sobre isso. Talvez não vai dar para estudar em uma aula só. Talvez a gente vai ter que dividir em duas. Mas não tem problema, né? Vamos fazer devagar, com qualidade, lendo os versos de uma maneira bem tranquila, para que a gente possa refletir e aprender o quanto Deus é bom ao revelar para a gente as coisas que Ele gosta e que Ele não gosta, ou seja, que nós devemos e não devemos fazer, né? Tá bom? Então, o que nos afasta de Deus hoje é o pecado, né? Então, o pecado. Lembrando que o primeiro pecado é a desobediência de Adão e Eva, quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, ele fala para Adão para não comer do fruto de uma determinada árvore que estava no meio do jardim, né? Isso mostra que o ser humano tem uma arbitrariedade e é livre para ele decidir o que ele quer fazer ou não, né? Então Deus não nos cria robôs, ele nos cria com essa capacidade de tomada de decisão. Então Deus, ele vai estipular um mandamento de amor para o ser humano. Olha, eu não quero que você coma daquele fruto que está no meio do jardim. Bom, então uma vez que Deus determinou a sua lei, o Adão então foi tentado e entra o pecado no mundo. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o pecado que entrou por um e a graça entrou por outro, no caso é Jesus Cristo. Mas mais para frente na aula a gente vai ler Romanos sobre esse verso. Mas o pecado então entra no mundo e isso causou a separação de Deus. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu numa ilustração metafórica, Deus ele procura o ser humano, né? Deus então não acha, não consegue encontrar o ser humano, dando para a gente a interpretação de que o pecado então causa esse afastamento de Deus com a humanidade ou com aqueles que estão no pecado. Então, é muito importante nós estudarmos não o pecado, mas quais são as coisas que desagradam a Deus para que a gente não se encontre numa situação de afastamento da presença de Deus, tá? Então, a ideia da aula hoje é a gente aprender que Deus é um Deus amoroso, ele quer nos tratar como pai, para que nós sejamos seus filhos, e dessa maneira ele possa estar sempre conosco. Então é uma aula de um assunto importante. Então o primeiro pecado foi a desobediência. Então aquilo que Deus criou para ser perfeito, para ser uma terra em que o ser humano habitasse de uma maneira eterna, foi contaminado pelo pecado. Tá? E depois, mais para frente no curso, a gente vai estudar que quando Jesus voltar pela sua segunda e última vez, vai ser para a destruição da terra, a destruição das estrelas e de tudo que se imagina que existe no aspecto físico. Por exemplo, textos como 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9 e 10, ele vai tratar sobre esse assunto, tá? Mas isso é a consequência. Hoje nós não vamos chegar nesse ponto de destruição da terra ainda não, vamos por partes, né? Então, a aula de pecado, ela vai falar assim, não faça isso, porque se você fizer isso, não é que Deus não gosta, é porque se eu fizer isso, Deus sabe que a consequência disso vai ser desastrosa na minha vida. Então, quando a gente aprende a interpretar a lista de pecados que a Bíblia nos apresenta, não é porque Deus ele é chato, rigoroso, ele não gosta que eu faça isso. É porque Deus sabe que do aspecto espiritual, ao cometermos pecado, o pecado vai gerar um transtorno espiritual na gente. Lembra que Adão e Eva falou assim: se ao pecarem vocês vão morrer. Só que quando Adão e Eva pecou, eles não morreram fisicamente, instantaneamente. Eles foram morrer fisicamente anos depois. Porém, espiritualmente, ao cometer um pecado, eles são mortos
eles têm esse afastamento da presença de Deus. Então, o pecado, ele gera uma consequência instantânea Vou espiritual botar aqui. e posteriormente física, tá? Então, quando a gente vê de Deus falando não, não faça isso, é porque Deus sabe que consequências ruins virão sobre nossas vidas. E Deus não quer isso. Deus quer ser um Deus. Deus quer ser, não, né? Deus é um Deus de amor. E ao falar para a gente não cometa esse pecado é porque Ele nos ama e quer fazer com que a gente não se machuque, não se perca. É igual teu pai, quando falava para você, não toca no fogo, ele está quente. Aí você vê aquele fogo, aquela chama bonita, atrativa, você vai lá e põe a mão no fogo. Então, o que que você aprende da desobediência do seu pai e você tocou no fogo? Você aprende, você adquire sabedoria. Tipo assim, ó, o pai estava certo, eu não podia tocar no fogo, mas você sentiu a dor instantânea. Muitas vezes os pecados que nós cometemos, a gente não sente a dor instantaneamente porque é de origem espiritual. Alguns pecados, sim, nos causam dores presenciais, físicas, instantâneas. Mas o mais importante que Deus quer que a gente se evite é a dor, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico. Então Deus ele nos ama e quando ele fala que ele não gosta de determinada coisa, ele não gosta porque isso vai causar o sofrimento na humanidade que ele ama, tá? Então essa é a ideia por trás de quando a gente estuda o pecado, né? Então não é que a gente estuda o pecado, a gente estuda aquilo que Deus deixou como orientações do que não praticar para que a gente não seja danificado, para que a gente não sofra as consequências que o pecado ocasiona. Tudo bem? Entenderam essa primeira ideia? Tá? Muito bem. Então, vamos ler um texto rapidamente, né? Hebreus 12. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, ele vai ter uma passagem ali no capítulo 12 muito interessante. Hebreus 12, a partir do verso 5. Diz assim, eu vou fazer a leitura aqui. Hebreus 12, a partir do 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filhos não é disciplinado pelo Pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de destreza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, esse é um verso que mostra justamente essa ideia que eu estava falando no início, de que Deus ele quer nos tratar como pai, como filhos, né? Deus quer ser visto, né, e glorificado como nosso Pai, um Pai que corrige, assim como nossos pais carnais, né, que nos corrigiram e nos corrigem até hoje, em amor, né, Deus então, ele também quer nos corrigir para que a gente viva em santidade, tá? Sobre esses versos de Hebreus 12, alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro para todo mundo? Alguém não conhecia? Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Não? Tá bom. Então vamos voltar um pouquinho na sua Bíblia e ler 1 Coríntios,
no capítulo 11. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31. Então, 1 Coríntios 11, 31 diz assim: Mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Olha que interessante, né, esse verso, que vai mostrar que a disciplina ela é feita para que nós não sejamos condenados. Interessante falar condenado com o mundo. O mundo aqui é o sentido daqueles que não são seguidores de Jesus, né? Os que não são obedientes. Portanto, essa questão da disciplina, de querer ensinar o caminho correto, é um motivo de alegria para a gente, porque vai nos trazer salvação e não condenação. Tá bom? Tá? Então, 1 Coríntios e Hebreus. O texto de Hebreus que nós lemos anteriormente fala que a disciplina, no momento, ela não traz alegria. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Ninguém gosta de ser disciplinado, porque mostra uma fraqueza nossa, mostra que a gente é falho, né? E às vezes não traz uma alegria, né? Mas ele vai falar lá em Hebreus, acho que no verso 10 que nós lemos, 10 e 11, mas quando a gente reflete nisso e a gente aprende com o nosso erro, a gente nos torna filho da justiça, ou seja, a gente vai fazer com que essas nossas atitudes sejam atitudes de conserto para a gente não voltar a pecar mais, tá? Então é isso, ok? Vamos ler um outro texto, agora em 2 Coríntios, no capítulo 6. Então, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6, a partir do verso 14. Segundo Coríntios 6, 14 até o 18, tá? Diz assim, ó: Não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, mais um texto que trata sobre esse assunto de permanecer, né, na vontade de Deus, né? E essa leitura consegue mostrar para a gente muita coisa interessante. Por exemplo, vocês devem ter percebido que existe um caminho bom, um caminho correto, um caminho certo e um caminho errado, né? Agora, o verso 18 que eu li, ele vai falar que o relacionamento que Deus quer ter com a gente é de pai e filho, né? Olha lá o verso 18. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente vê a lista de pecados que a Bíblia apresenta para a gente, de novo, eu estou tentando não ser repetitivo, mas a gente tem que fixar a ideia, né? Quando Deus fala, não cometa esse pecado, é porque Deus ele está se apresentando como um pai
tratando a gente como filhos, para que a gente não se afaste do relacionamento dele. Porque como a gente leu no verso... Bom, a partir do 14 nós lemos, né? Que comunhão da luz com as trevas. Quer dizer, quem está em Cristo, que comunhão que pode ter com o pecado, né? Que harmonia entre Cristo e o maligno, né? Que ligação entre o santuário de Deus e as coisas erradas, tá? Então, a gente muitas vezes não vai gostar de ver a lista de pecados, porém, a gente tem que entender que é Deus mostrando para a gente que essas atitudes fazem com que nós nos afastemos da presença dele. Não é Deus que se afasta, é o ser humano que se afasta da presença de Deus ao cometer os pecados. Tudo bem? Ó, qualquer momento, se vocês quiserem, podem estar me interrompendo e perguntando, tá bom? Vamos para o livro agora de 1 João, é o finalzinho da sua Bíblia, lá perto de Pedro, lá perto do Apocalipse. Então, 1 João, vamos ler o capítulo 2. Então, 1 João, capítulo 2, os versos 3 e 4. Então, 1 João, lá perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim, ó: Desta forma sabemos que o conhecemos. Dois pontos. Se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Podemos até continuar lendo, né? Mas, se alguém obedece a sua palavra, o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado nele. Desta forma, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ok? Então, deixa eu só desligar uma coisa aqui. Pronto. Então, nós aprendemos no verso 3 que dessa forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então, a condição para que nós declaremos que conhecemos de fato Deus é se nós formos obedientes aos seus mandamentos. Diferente do que muitas vezes a gente pode achar, de que ao nós declararmos, eu conheço Deus, conheço Jesus. Tá bom, você conhece. Ótimo, que bom. Mas você obedece aos seus mandamentos? Eu nem sei quais são os mandamentos dele. Bom, se nós não conhecemos quais são os mandamentos, muito provavelmente eu vou estar desobedecendo um monte. Então, nós não seremos, de fato, seguidores de Jesus Cristo. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Então, se eu quero declarar que eu conheço Jesus, que eu quero ser um filho amado por Jesus, que eu quero ter a salvação, eu tenho que ser conhecedor dos seus mandamentos. Não dá para ser um cristão cometendo pecados, e muitas vezes esses pecados eu nem sei quais são, mas mesmo não sabendo quais são os pecados, eu estou, ao cometê-los, pecando dessa maneira, me afastando de Deus. Então, um cristão que não conhece a vontade de Jesus, um cristão que não vive na vontade de Jesus, ele é mentiroso e a verdade não está nele, tá? Vamos ler agora o capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, o verso 4 do mesmo livro, né? 1 João. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado
também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado, segundo esse verso? É a transgressão da lei. Então, é quando o ser humano toma uma decisão de fazer alguma coisa ou de ter um pensamento, e essa atitude, à vista da lei, ela é pecado. Então, nós realizamos uma atitude ou pensamos em algo que é pecaminoso, e isso faz com que sejamos transgressores da lei. Ou seja, nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa que é contra a lei. Então, isso que é o pecado, tá? Então, é muito importante nós conhecermos quais são os pecados para que nós sejamos especialistas em não cometê-los, ok? Tá? Então, o que é o pecado? Um pecado é todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ok? Então, vamos ver na Bíblia alguns pecados. E no Novo Testamento, especificamente a partir do livro de Mateus, a gente vai dar foco nisso, tá? Vamos ver que a Bíblia, o Novo Testamento, está recheado de pecados, né? Vamos começar lá pelo Evangelho de Marcos. Então, voltem lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Marcos 7, 21. Marcos 7, verso 21. Alguém gostaria de ler? Senão fica só eu falando, né? Vai dar sono daqui a pouco aí. Eu gostaria. Obrigado, Fer. Então, Marcos 7, pode ler o 21, o 22 e o 23, por gentileza. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, e os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a sabedoria, não, perdão, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Muito bem, obrigado. Então, tem uma lista de pecado aí, né? Então, dependendo da versão de cada um, né? A minha fala assim, pois do coração dos homens saem maus pensamentos, né? Quais são esses maus pensamentos? Então, se são maus pensamentos, é porque não são bons pensamentos, não agradam a Deus, né? Então, são a imoralidade sexual, dependendo da tradução, adultério, então imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Então, se nós já pensamos ou cometemos algum desses, nós cometemos pecados ao pensarmos e praticarmos alguns desses itens, a gente se afastou de Deus, com certeza. E que bom que a gente aprende isso, porque se eu hoje pensei alguma coisa disso, se eu fiz algo disso, se eu agi de alguma maneira de algum desses itens, eu tenho a oportunidade de pedir perdão para Deus e com certeza Ele está disposto a derramar bênçãos de misericórdia se nós estivermos com arrependimento sincero. Então, é interessante como muitas vezes a gente pratica pecado todo dia, né? Então, esses maus desígnios, né? Planejar o mal, furto, roubo, o homicídio, né? Acho que alguém tem alguma dúvida do que é alguma palavra aí? A cobiça, né? Então, a cobiça é desejar coisa dos outros, né? Mas de uma maneira
de invejosa, né? Tá? Alguém tem alguma dúvida de alguma dessas palavras que nós lemos aí? Boa noite, Gustavo. Boazani, boa noite. Tudo bem? Não é nem dúvida, a respeito é um comentário. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho inveja, mas é uma inveja boa. Na verdade, não existe inveja boa. Inveja nunca é boa, né? Independente do tamanho, né? Eu acho que, na verdade, nesse aspecto, a palavra não é usada, a melhor, a palavra não seria inveja, né? É, Talvez o que a pessoa está querendo dizer é assim, nossa, eu gosto sei lá, do carro que a pessoa tem, então não é aquela inveja, talvez é aquele desejo de ter o carro igual ou melhor, e ela fala assim, olha, eu tenho inveja do carro. Se for, expressão, né? talvez a expressão não seja a É, mais adequada, talvez, né? sim, Então a gente tem que se atentar a isso, porque muitas vezes a gente também não sabe usar as palavras, né? Então a é gente, verdade. mas assim, a inveja no sentido ruim dela, ela é pecado, sem dúvida, tá? Tá Sem dúvida é certo. pecado. Legal. Obrigada, viu? Obrigada. Muito bem, então se não tem dúvida, tá aí alguns versinhos para você poder imprimir no papel e colocar na porta da geladeira, né? Não cometer esses pecados. Mas a Bíblia não para por aí. Vamos dar um pulinho ali para frente, vamos para o livro de Romanos. Romanos no capítulo 1. Romanos 1. Olha, eu gostaria de ler o Romanos 1 inteiro. Quem gostaria de ler? Os versos que vão tratar especificamente do pecado é do 28 ao 32, mas é importante a gente ler antes, porque vai mostrar algo revelador para a gente. Então, quem está disposto a ler Romanos 1:1 aí, e aí eu vou fazendo comentários durante a leitura. Posso começar? Pode, obrigado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Romanos, aliás, é isso mesmo, né? Oiê, Romanados, é isso? o verso 8? Em Roma, não, Em perdão, Roma, em Roma, em em Roma. 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados Oiê. santos, graças Daqui a pouco eu vou e fazer um pão paz para de vocês, Deus, tá? nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continua? Quer alguém quer ler? Pode continuar. Se alguém quiser ler aí para dividir a leitura, fica à vontade. Pode ser? Pode, continua. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa
como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Até o 18? Pode ir, nós vamos ler todo. Tá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus Rosane, só um sobre... minutinho. Ah, tá. Então agora ele vai apresentar, agora a partir do 18, ele vai falar sobre a ira de Deus. E agora ele vai começar a falar do pecado. Então preste atenção que ele vai falar sobre a idolatria, sobre a adoração de ídolos, e depois ele vai entrar numa outra série de lista de pecados, mas prestem muita atenção. Principalmente o verso 18, tá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que trocam a verdade pela injustiça. Então, todos aqueles que trocam a verdade pela injustiça, ou seja, que trocam a verdade por atitudes que são injustas perante as vistas de Deus, essa pessoa vai receber a ira de Deus. Então, a aula de pecado é uma aula muito pesada, porque vai mostrar não que Deus é um Deus que é bravo e tudo mais, mas porque Deus é um Deus justo e quando Ele pede para que a gente não peque, é porque a gente não tem que pecar, a gente tem que levar isso muito a sério, tá? Então, Rosane, pode continuar a leitura, por gentileza. Tá, vou continuar do 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Você poderia explicar um pouquinho que a minha Bíblia é a leitura diferente, né? Que a sua é mais clara, né? Eu estou na nova versão internacional e diz assim, a partir do 18, tá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, ou seja, que trocam, né, que deixam de fazer a verdade e fazem a injustiça, e praticam a injustiça. Pois todo Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens. Só vou colocar o seu telefone no mudo aqui, Zé. Isso. Porque tais homens. Me perdi. 21. Não, 21 não. 20, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: um homem que fala que não conhece a Deus é indesculpável, porque Deus se mostra conhecido pelas coisas que foram criadas. Então não tem como você alegar que não foi Deus, que você não conhece Deus, porque
O atributo de Deus é a sua natureza da criação. Então você conhece Deus através da criação. Tem até alguns teólogos que vão falar que Deus escreveu tem duas Bíblias, dois livros. O primeiro livro é a Bíblia que a gente tem. O segundo livro é a natureza. Então são as coisas que Deus criou, né? Então a gente reconhece Deus pelas coisas criadas, portanto os homens se tornam indesculpáveis, né? 21. Porque tendo conhecimento, 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmam ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui então ele está falando que homens trocaram a glória de Deus, invisível, por algo criado por Deus. Então, aves, quadrúpedes e répteis, eles estão prestando honras e homenagens a seres que são criaturas e não adorando ao Criador. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometem atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Presta atenção agora. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então aqui nós temos uma outra lista de pecado, que começa desde o ato de adoração. Ele vai falar a partir dos 18, né? Que a lei de Deus se revela contra aquele que pratica uma adoração idólatra. Depois ele vai falar sobre o homossexualismo. E a partir do verso 28, né? 29, né? Que aí começa uma lista mais curta, que vai falar sobre a injustiça, maldade, cobiça, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Então, essa é uma lista também de pecados que, se nós praticarmos alguns desses itens ou algum desses itens, o que nos espera é a morte, né, que é o verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que as praticam. Veja, e aqui, para mim, o final do 32 é muito pior, porque muitas vezes a gente fala assim, o fulano lá, ele é um caluniador.
ou, sei lá, qualquer pecado aí, né? Se você aprova as atitudes que as pessoas praticam e são pecaminosas, se você aprova, ou seja, se você não corrige, ou se você passa a mão na cabeça dessas pessoas que praticam esses pecados, quem é que está indo para a morte junto com quem está praticando é a gente. Então, qualquer pessoa que pratica o pecado e nós passamos a mão na cabeça, nós aprovamos as atitudes dessas pessoas, e sendo atitudes incorretas, essa pessoa está indo para o inferno, porque ela merece a morte, porque ela está indo contra a vontade de Deus. Mas eu também vou. Se eu aprovo uma atitude incorreta, quem está indo para o inferno junto com essa pessoa sou eu. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não peco. Mas se eu estou aprovando o pecado do outro, se eu estou passando a mão na cabeça, uma terminologia que eu estou usando aqui para tentar explicar, quem está indo junto sou eu. Então, muitas vezes, se eu participo de uma igreja onde existe um erro de doutrina ou algum problema e eu estou indo lá, eu estou sendo conivente com esse erro, eu estou indo para o buraco junto. Então, mais importante do que conhecer o pecado é não aprovar o pecado dos outros. Tudo bem? Vocês entendem isso? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Tudo bem. Então, essa daí é a lista de pecados do livrinho de Romanos. Claro que tem outros pecados lá no meio do livro de Romanos, mas a gente está pegando assim os maiores, vamos colocar assim, né? Vamos lá para 1 Coríntios agora, no capítulo 6, verso 9. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o livro de Romanos que nós conversamos, pode perguntar, tá bom? Ou de qualquer um, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, né? Diz assim, ó, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com os outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo foram levados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui fala, né, de uma relação onde tem uma relação de pecados, né? E aqui tem alguns dos pecados que se nós cometermos, nós não herdaremos o reino de Deus, tá bom? Então interessante o final do verso 10, né? Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, se nós praticarmos alguns desses atos, não herdaremos o reino de Deus. Mas eu já fui assim. É o verso 11, né? Alguns de vocês foram assim. Mas se a pessoa foi lavado, santificado, justificado, através do nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus, aí sim herdarão o reino de Deus que tiveram seus pecados removidos, perdoados. Ok? Vamos ler o capítulo 10, se eu não estiver enganado. Agora o capítulo 10. Deixa eu só ver se minha referência não está errada aqui. Isso. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 6. Então, 1 Coríntios 10, a partir do verso 6. E aí a gente já termina nessa leitura e continua semana que vem, tá bom? Então, 1 Coríntios 6, 10. Desculpa, 1 Coríntios 10, a partir do verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplos,
para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Então aqui ele está pegando exemplos do Velho Testamento, trazendo a interpretação desses pecados do Velho Testamento na Nova Aliança, para que a gente não cometa, não sejamos como eles, idólatras, praticantes de imoralidade sexual, e nem pôr Deus à prova e assim por diante, tá? Então veja que interessante, né? Nós temos aí, a gente vai parar por aqui, nós temos aí uma lista de pecados do Novo Testamento, orientando a gente que ao praticarmos tais atitudes, nós não seremos herdeiros do reino de Deus, tá? Eu vou abrir para caso vocês queiram fazer algum comentário, e aí na semana que vem a gente vai ter a parte 2 dessa aula para que a gente possa continuar com calma. Vocês viram que eu não tentei não correr, não sair atropelando, mas para que a gente possa ir com bastante calma, entendendo a leitura de cada verso e a importância de reconhecermos que nessas leituras tentar observar que Deus é um Deus bom, ele quer ter uma atitude, ele tem uma atitude de pai que quer nos corrigir, para que nós não caiamos na prática do pecado, e essa prática do pecado que nos afasta de Deus, né? Ele nos tira da presença de Deus, não é que Deus se afasta da gente, Deus quer sempre estar próximo da gente, tá? É a gente que se afasta de Deus, tá? Mas semana que vem a gente vai voltar e tem muita coisa para a gente conversar ainda. Do que nós conversamos hoje, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fica à vontade, senão a gente já encerra por aqui. Não? Ok. Então, eu vou fazer uma oração para a gente estar encerrando aqui. E aí na semana que vem a gente continua. Vamos orar a Deus então.